Tudo bem com vocês? Bom dia, aqui é o canal André Rocha Fogão. Nesse dia de sábado, aqui no Rio de Janeiro, sábado chuvoso. Vamos lá falar do Botafogo, do mais tradicional, que está de folga. O time teve esses dias aí para descansar com a família. Assim, passear, dar seus passeios. Todo mundo tem que ter, o ser humano, o trabalhador, para se preparar, que domingo o Botafogo embarcará para os Estados Unidos da América para disputar o Campeonato Mundial de Clubes de Futebol. Então, assim, é uma época muito importante, é uma semana importante para o Botafogo. O Botafogo ontem anunciou a contratação de Arthur Cabral junto ao Benfica, um jogador de 27 anos, joga no ataque, um centroavante, que não é bobo. Acredito até que no Mundial ele possa fazer entrar ele e Igor Jesus para jogar junto, por isso que vai ser importantíssimo os dias que eles vão ter para treinar juntos. Ninguém ali é bobo, todo mundo tem uma experiência, apesar de ser novos. Então, quem sabe, olho no olho, chamar o companheiro, porra, meu irmão, vi uns vídeos seus, tu gosta de jogar umas pontas por aqui, vamos se ajudar. E é assim, faz parte. O Botafogo fechou essa contratação, Montoro já fechou, Pantaleão fechada a contratação. Digo sem ficar em cima do muro, que eu não fico em cima do muro, das contratações, eu falei isso no conteúdo de ontem. O John Texton, para mim, o que ele falou lá atrás, que chegariam 4 jogadores de alto nível, ou igual ou acima. Eu acho que, e até agora, eu posso estar enganado, talvez com o Montoro é muito novinho, a gente tem que ter paciência com ele pode chegar aí, mas pode ter aquele tempo. Mas eu não vejo nenhuma contratação do nível de Luiz Henrique e Thiago Almada. É a minha opinião, sabe? Eu acho que na análise do futebol, e o que o John Texton falou, foi ele que falou, não foi eu. Não foi o canal André Rocha que falou que chegaria jogadores. Mas muita coisa aconteceu. A Igor Futebol, os ativos da Igor Futebol, alguns times tiveram problemas. Estão tendo problema na Europa. Então a coisa começou. E sinceramente eu espero muito que o Botafogo não seja só aquela situação de, carregar nas costas, sempre. Porque é o Botafogo de Futebol Regata que tem desse time da Igor Futebol o que tem mais condições de ser campeão de algum campeonato. Não é? Então a gente entende que o Botafogo tem que sim ser olhado com mais carinho. Claro que o Botafogo, a janela, só se fala em Botafogo. Isso, os outros torcedores de outros times ficam, eles ficam. Eu vi agora um vídeo de um canal, até do Flamengo, os caras pilhados. Mas eu estou falando do que o John Texton afirmou. Ele falou que seria jogadores de alto nível, acima. E até agora não foi. O Botafogo está fazendo um time, sim, para jogar, para competir, mas não é aquilo que foi prometido. Então, assim, o Botafogo fecha. Acredito que o Joaquim, também do Inter de Milão. Ainda o contrato dele se encerra, jogador de 30 anos, o contrato dele se encerra. Não, o contrato dele se encerra dia 30, quer dizer, agora, mas o Inter de Milão não está liberando o cara, rescindiu o contrato. Eu acho assim, eu não sei o que acontece lá na Itália, no Inter de Milão, mas por que fazer isso com o jogador? Por que fazer isso com o jogador? Se sabe que tem que ter um tempo hábil para escrever os caras, para não ter necessidade disso, sabe? Eu acho que não tem necessidade de você segurar o jogador até só para o cara não jogar o Campeonato Mundial. É só isso? Eu acho que está acontecendo alguma coisa, a gente não sabe. Poderia muito bem o Inter liberar o Joaquim,
né? Poderia muito bem liberar o cara para jogar no Botafogo. Tanto que está uma matéria no Jornal Globo, Botafogo aguarda a liberação do Inter de Milão por ter Joaquim Correa no Super Mundial. O Botafogo ainda aguarda a liberação, né? Informou o Jornal Globo. O argentino tem contrato com o clube italiano até o próximo dia 30. Por conta disso, a diretoria alvinegra adota cautela em relação à presença do atacante nos Estados Unidos. É preciso que o Inter faça a rescisão para Correa assinar com o Botafogo. Joaquim Correa já aceitou a proposta e não vai renovar com o Inter. Assim, o atacante de 30 anos chega sem custo de transferência, apenas com valores de luva, prêmio pela assinatura do contrato. Então, assim, gente, por que não libera o jogador? Acabou, o cara não vai jogar mais no Inter. Eu acho que não há necessidade, né? Vida que segue. E do mesmo jeito fosse que a situação do Almada. Quando o Almada chegou no Botafogo, na primeira coletiva, muita gente esqueceu, mas eu não esqueci. Ele falou que vinha para vencer no Botafogo, mas que era 6 meses. E foi feito. Deu tudo certo? Deu. Foi para a Europa, que era o sonho dele. No futuro, se vai voltar um dia, sei. Mas assim, é nesse Botafogo profissional. E eu acho que eu gostaria muito que chegasse um jogador realmente diferenciado. Eu queria que chegasse agora a cereja do bolo. E falei muito sobre o Cristiano Ronaldo. Não pelo fato dele participar, talvez, só do Campeonato Mundial. Mas o que aconteceria com o Botafogo? Tudo que o Cristiano traz embarcado. O nome Cristiano Ronaldo. O nome que foi consolidado em cima do profissionalismo. Não só do talento que eu falo. O talento é importante. Mas o profissionalismo é a vontade de vencer. A vontade de aprender no treinamento. Como aquele jogador bate aquela falta. E isso, se você acompanhar a vida do Cristiano Ronaldo, tem um gol que ele faz contra uma decisão na Inglaterra. Ele dá uma pancada numa falta, né? Aquele pombo sem asa. A bola sobe e desce lá no gol. E ele fala que ele ficava vendo um jogador brasileiro batendo assim, um jogador. Ficava olhando, perguntou como é que fazia e foi treinando. Esforço, dedicação, capacidade de entender que aquilo ali que é profissional, que é um trabalho. É o futebol, você não pode perder o gosto, a brincadeira, claro. Mas quando o cara sai de casa e sai para treinar, ele representa a família, ele representa o sonho, ele representa a possibilidade de ajudar uma irmã, um pai, uma família. Ajudar, quiçá um amigo, aquele amigo que todo mundo tem, que é amigo do peito, aquele que é mais do que um irmão. Você não gostaria? Você não tem um... Escreve aqui um amigo que você fala assim, irmão, se eu ganho um X agora, meu amigo está morando, paga aluguel. Se eu ganho um X, eu dou para esse amigo um apartamento no nome dele, para ele viver com a família dele bem. Não é assim? Então, é isso que as possibilidades que o jogador de futebol pode fazer pela família. E você vê alguns jogadores jogando isso fora. Jogadores que diz, eu estou muito novo. Muito novo, a idade passa rápido. E o tempo da evolução do futebol na vida de um menino desse é rápido. Ele vai viver muito mais após parar de jogar futebol. Então assim, o Botafogo hoje não aceita jogadores desse tipo. Tem, eu sei que no elenco tem. Eu sei que não vou falar que nome, não estou aqui para... Eu sei que no elenco do Botafogo tem jogador que não dispensa uma noitada, não dispensa, né? Não dispensa um convite, né? Para parar. Treinamento é amanhã. Treinamento é amanhã cedo. Importante. Para definir a escalação, para definir. Mas não.
Primeiro, eu estou muito novo, só que o tempo passa e o futebol não tolera desaforo. O futebol não tolera oportunidade perdida. E depois, o cara vem com aquela história. Ah, poxa, eu não tinha cabeça. Não tinha cabeça? Hoje o garoto tem o clube tem psicologia, são psicólogos. O clube tem, dá palestra de todos os tipos de investimento financeiro, como você investir bem, guardar teu dinheiro, como você se portar, como você falar, tem tudo. Tem todo um preparo para o garoto crescer profissionalmente, como homem, como pai de família. E se tem um ou outro que não quer isso, vai fazer o quê? O Botafogo vai ficar até quando? Até quando? Aturando certo tipo de atitude. Então eu não tenho nenhum motivo, não há preconceito nenhum falar. Não, por quê? Eu não vou falar em nome, mas o Botafogo tem. Sempre tem um. E o torcedor sabe, a torcida sabe. Aquele que ah, treina, treina de qualquer jeito, que eu sou muito talentoso. Então não é assim. Então se liga, acorda para a vida, acorda. Tem muita pessoa, muita gente que precisa de você, jogador. Quantos garotos fazem teste por aí? E bola, muitas vezes joga mais do que você, mas a gente não sabe, né? No mundo, mas você foi escolhido. E você está jogando o seu futuro fora no futebol. Depois não vai reclamar. Então assim, gente, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha. Ó, dá o like para que o YouTube entenda que esse canal é um canal responsável, um canal que fala realmente do futebol, com o maior respeito para vocês. Esse papo da manhã, o Botafogo vai sim para os Estados Unidos, vai com vontade de disputar. A gente sabe das dificuldades, né, que não vai ser mole. Ali nesse campeonato não tem bobo, não tem bobo. Mas eu tenho certeza que jogadores, aí sim, fala dos profissionais. O jogador desse quilate no Marlon Freitas, um profissional que eu já critiquei em 2023. Critiquei sim, porque era para ser criticado, não é porque eu queria criticar. Mas critiquei na bola, falando de bola. Bola e campo. E do mesmo jeito hoje eu elogio. Eu não tenho. Eu seria incoerente se eu continuasse a criticar o Marlon Freitas. Eu não sou assim. Hoje o Marlon Freitas é todo elogio. Profissional. Um cara que comanda realmente o Botafogo. Um cara realmente que vai ficar na história desse time. De superação, 2023. E assim, uma boa história o Marlon Freitas no Botafogo. Tá bom, gente? Vou esperar. A gente está atento aí a tudo que acontece a respeito do mais tradicional. Arthur Cabral fechou, é do Botafogo. E aí não tem nada de cláusula, que tem que ir depois para a Europa. Não tem nada disso. Vem jogar aqui. E quem diz é ele no futebol. Se ele for bem, com certeza que outros times da Europa vai querer tê-lo. E é igual futebol, vai querer sentar para conversar. Só depende dele. Gente, fique com Deus. Um grande dia.